Certa vez, fui questionada sobre o que poderia me fazer deixar de querer ser uma mulher. Querer? Isso lá é coisa que se queira? Eu disse que não sei nada sobre essa coisa de querer. Só sei que consigo viver até sendo uma mendiga como uma mulher. Mas nunca conseguiria ser feliz como um homem, nem mesmo sendo um rei. Será que me fiz entender? Ó, o xerife já tá preparado. Hein? Muito. Quase todos os dias, bem de tardinha, eu faço com eles um passeio pelas ruas ao redor da minha casa. E quando saímos, são realmente eles que me guiam. Como não posso contar com a orientação tátil da bengala, preciso seguir o caminho que eles fazem. Assim, me sinto protegida dos obstáculos. Já ocorreram alguns acidentes, mas sempre voltamos salvos para casa. O xerife tem um nome em homenagem ao meu pai, que é muito fã dos filmes de western. O James recebeu o nome do escritor irlandês James Joyce, uma homenagem a uma amiga, também escritora e pesquisadora do autor. Meus cães e meus gatos conhecem a minha essência e me ajudam a conhecê-la também. James, olha o seu irmão como tá quietinho. Senta aqui. Aqui, James. Eles são os meus filhos queridos. O James e o xerife me dão todos os dias doses enormes de amor e carinho. Eles me fortalecem muito, me ensinam coisas que eu jamais conseguiria aprender com as pessoas. Para os meus cachorros e para os meus gatos, eu não tenho deficiência. E tudo o que eu sou é o que eles querem que eu seja. E ser apenas eu mesma é algo que todos os dias eles me ensinam. Vem cá, tá aqui, ó. Vem, xerife, vem. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vou jogar. Posso jogar já lá embaixo? Pode? Aqui, ó. Ó. Vou jogar. Ó. Pega ele, James. Pega ele, James. Comecei a perceber, muito criança já, que existia essa diferença entre homens e mulheres, entre meninos e meninas, né? Que existia um universo totalmente específico para o menino e um universo para a menina. Eu comecei a me identificar e afetivamente muito mais pelo universo da menina do que do menino, sabe? O lacinho, os brilhos, o vestidinho me fascinavam muito mais do que o brinquedo, a bola, o carrinho, o soldadinho, né? Que eram as coisas oferecidas para os meninos. Só que ao mesmo tempo eu entendi que aquele corpo me dizia que eu era um garoto e não uma garota, né? Mesmo eu gostando muito do universo da menina, mesmo eu me sentindo como uma menina, eu entendi que eu era diferente delas por conta do meu corpo. E aí, o que era permitido a mim, o que eu tinha acesso, era só as coisas destinadas aos meninos, né? Eu tinha um pipi que dizia não para mim, dizia não para a boneca, dizia não para o vestidinho, dizia não para o lacinho. E eu acho que desde esse momento eu comecei a ter muita repulsa do meu órgão sexual e que durante toda a minha vida só foi aumentando. Quando eu me assumi como uma mulher transexual, eu já morava em São Paulo. Eu me assumi muito tardiamente, né? Eu já estava com 34 anos. A grande maioria já se assumem na adolescência, né? Já logo de garotas, meninas vão apresentando um comportamento afeminado, vão tentando deixar o cabelo crescer, né? Usando roupas mais femininas. Eu sempre tive muito medo, né? Eu tive sempre muito medo de perder o amor da minha família, de perder o amor do meu carinho, admiração dos meus amigos. Então eu tentei lutar contra isso por muitos anos, né? Eu deixei isso sufocado por mais de 30 anos, né? Tentando alimentar uma vida masculina, tentando aprender a gostar de ser homem.
Até que chegou um momento que eu entendi que ou eu viveria à base de remédios fortes a minha vida toda, ou eu tiraria minha própria vida em algum momento, que eu já estava chegando numa etapa que eu já estava pensando nisso com bastante frequência. E se eu me mantivesse viva, eu tinha muito medo de um dia, com 70 anos, olhar para trás para minha vida e pensar e falar: o que eu fui? O que minha vida foi? Minha vida foi uma mentira. Minha vida foi só um personagem que eu representei para ter aceitação da sociedade. Só que era justo comigo mesmo abrir mão da minha vida, oferecer minha vida só para minha aceitação social? Eu disse que não. Eu acho que eu entendi que se eu não pudesse ser protagonista da minha vida, da minha existência, ela não ia valer a pena. E aí eu dei vazão para a Suri existir. A Suri que estava todos esses anos batendo na porta. Me deixa sair, me deixa sair, me deixa sair. E era muito difícil sufocar ela, deixá-la lá dentro. Eram remédios fortes, eram crises, né? Era um desequilíbrio que me causava e me impedia de eu caminhar de forma natural, de forma saudável, tanto no trabalho, tanto na vida acadêmica, tanto na vida afetiva, né? Então, imagina que qualidade de vida uma pessoa assim vai ter, né? Vale a pena viver assim? E aí eu olhei no espelho e falei: olha, eu consigo lutar contra o mundo, mas eu não consigo lutar mais contra mim mesma. O meu dia, ele já acabava às 7 horas da manhã antes de eu sair de casa. Eu abri o meu guarda-roupa e tinha que escolher uma camisa masculina, uma gravata, uma calça social masculina e um sapato para ir trabalhar. Aquilo, meu dia já acabava antes de eu sair do apartamento onde eu morava. Era como se eu tivesse que matar a mim mesma todos os dias para ter o meu quinhão de aceitação no trabalho, na faculdade, com os familiares e com os amigos. Só que um dia isso já não foi mais suficiente. Eu entendi que minha vida só valeria a pena se eu pudesse ser protagonista da minha própria existência. E aí tudo aquilo que eu temia que acontecesse, que eu demorei tantos anos para assumir porque eu tinha medo de que acontecesse, que era uma exclusão social gigantesca, realmente aconteceu. O mundo realmente desabou na minha cabeça. Rapidamente eu me vi sem moradia, sem emprego, muitos amigos se afastaram, muitos familiares se afastaram. Eu tive que deixar o curso superior que eu estava fazendo. E me vi praticamente na rua. E nem a prostituição, né? Que às vezes é a única opção que sobra para as pessoas da comunidade trans. Essa para mim não era, eu entendia que não era uma opção, por conta da minha deficiência visual. Eu entendia que como eu poderia ficar numa esquina fazendo ponto usando uma bengala branca, né? Eu ia ficar muito mais exposta à violência que essas meninas ficam expostas, né? A pessoas mal intencionadas, às agressões. Então isso para mim não era uma alternativa. Eu fiquei com medo do que iria acontecer, de que o fato de eu ter assumido minha transexualidade, o fato de eu ter dado vida, liberdade para Valéria Suri, iria realmente anular, inviabilizar toda a minha vida dentro da sociedade. E aí eu pensei por alguns dias se realmente eu teria que voltar atrás para poder ter uma vida, né, minimamente possível, né, que eu pudesse ter recursos para me manter, que eu pudesse ter um emprego para poder me sobreviver. Mas eu disse para mim mesma que não, que eu demorei tantos anos, tantas décadas, 3 décadas para que a Valéria existisse, e que eu falei, não, agora é a Valéria que existe, é ela que vai ter que se virar na vida para sobreviver, para se manter, e eu não vou voltar atrás. E aí eu segui em frente. Então ninguém da minha família nunca teve desconfiança nenhuma. E aí eu fui para São Paulo como homem e voltei como mulher depois de 12 anos. Foi um choque bastante para minha família, né? Porque eu já voltei bastante feminina. A aceitação foi difícil, foi gradual. De início as pessoas, né, tinham dificuldades até para me chamar pelo nome feminino, para me tratar pelo artigo feminino. Mas eu tive um aliado muito forte dentro da minha família, que foi o meu pai. E aí um dia eu estava no meu trabalho, ele me ligou. E aí ele falou para mim, olha, escuta, estão falando umas coisas aqui em Prudente sobre você. Estão falando que você é gay, que você está se vestindo de mulher aí. E eu queria saber se isso é verdade. Eu não estava, nem de longe eu estava preparada para dizer para ele, naquele momento,
que aquilo era verdade, né? Eu ainda precisava preparar um jeito, uma forma, um ambiente, uma situação para contar aquilo para ele. Só que eu nunca tinha mentido para o meu pai. E eu não consegui novamente mentir. E eu falei, sim, pai, é verdade. Eu sou uma mulher transexual. Aí ele falou, como assim? Eu não estou entendendo, você não tem pinto? De uma forma extremamente inocente até, né? Eu falei, tenho, pai, tenho sim, mas apenas o meu corpo é de homem. A minha alma e o meu espírito é de uma mulher. Foi a forma que eu encontrei, assim, para tentar ilustrar, para fazer ele entender. E aí ele realmente falou, eu não entendo, mas eu te amo. Eu te amo e quero estar do seu lado, eu não vou te abandonar e tô com você pro que der e vier. Aquilo tirou um peso assim de 1 tonelada das minhas costas, sabe? Eu peguei e falei, pronto. Agora a última barreira que existia, a última coisa que podia me fazer desistir e voltar atrás está resolvida. Eu estou recebendo o apoio dessa pessoa. E aí aquilo me fortaleceu para seguir em diante, sem remorso e sem culpa. Pai, ontem eu consegui ver o Titanic. Ele saiu, ele está bem maior, ele parou bem aqui na frente e consegui ver. Ele não subiu no vidro assim para mim? Não, ficou só parado aqui na frente. Mas tem um que eu não acho faz tempo, que é aquele tricogaste, o tricolé, sabe? O azulzinho? É quase transparente? Não, aquele que tem umas bolinhas assim, acho que ele é prateado. É um dos últimos, né? Que veio? Aqui? Ah não, ó, correu pra lá. Tá lá atrás? Tá lá atrás. Ele tá maior? Tá maior. As duas. Acho que ele vai chegar nos 15 centímetros. Com os meus olhos, eu não consigo mais enxergar a maioria dos meus peixes, só os maiores e os de cores mais intensas. Os outros eu vejo através dos olhos de meu pai. Pelo olhar dele, eu vejo até os mais pequeninos e escondidos. Quase todos os dias, ele senta um pouco comigo e me descreve como estão os peixes e as plantas do aquário. Eu consigo ver tudo através do olhar dele. Vejo muitas coisas através dos olhos do meu pai. Sinto que, se ele pudesse, estaria comigo o tempo todo, descrevendo e me contando tudo à nossa volta. Apreciar o meu aquário todos os dias através dos olhos do meu pai é como poder enxergar os peixes com os olhos dele. E para mim, esse singelo gesto carrega o amor mais profundo e sincero que já conheci. O amor que meu pai me transmite me faz acreditar que somos todos filhos de um divino Criador. Inclusão é um ato de compreensão. É o reconhecimento de que todos possuem os mesmos direitos de participação social. No caso das pessoas com deficiência, é o reconhecimento de que temos os mesmos direitos de acessar e usufruir das mesmas oportunidades, assegurando a todas as pessoas a oportunidade de fazerem suas próprias escolhas sobre tudo que atingem suas vidas. Eu entendo a humanidade como uma expressão de vida naturalmente diversa, onde a abrangência e a harmonia das relações humanas é quebrada pelo movimento cultural que chamamos de exclusão. A gente está reunido aqui hoje para construir um documento que vai ser enviado para a prefeitura, tá? Para o vice-prefeito e também para a empresa de ônibus. São 2 documentos diferentes, tá? Na verdade, a gente tem um grupo que nas quintas à tarde, depois da 1, a gente tem se reunido semanalmente para construir esses documentos
para tentar trazer políticas públicas, melhorias de acessibilidade de mobilidade urbana. E aí, hoje, conversando com Lorenzo e com a Denise, ela cedeu esse espaço, esse horário, para a gente montar essa reunião maior, para que todos vocês pudessem fazer suas reivindicações, oferecer suas sugestões, para que em conjunto a gente construa esse documento, né, e que leve aí as demandas de todos nós. Ponto maiúsculo, deixa tua casa. Hoje será um dia muito especial de nossa luta. A Associação de Proteção aos Cegos do município cedeu um espaço em sua sede para que eu fizesse uma reunião com o pessoal deficiente visual que frequenta a instituição. É um momento muito importante. Serão os próprios cegos e pessoas de baixa visão que irão falar sobre os seus problemas de mobilidade e acessibilidade nos espaços urbanos da cidade. Fiquei muito feliz com esse encontro. As falas foram muito importantes e apontaram problemas na prestação do serviço de transporte público e também de algumas unidades de saúde. Acho que conseguimos reunir um bom material para as propostas que levaremos à prefeitura. Eu me realizo muito em poder estimular essa participação. As pessoas cegas e as com baixa visão precisam se apropriar de seus direitos, fazerem suas vozes serem ouvidas, precisam acreditar que tudo o que pensam sobre as coisas e a forma como veem o mundo, apesar de não enxergarem, é muito importante e deve ser considerado com o mesmo valor de qualquer outra pessoa. Só nós podemos mostrar os verdadeiros caminhos que levam à nossa inclusão. Enquanto eu puder, quero ser uma potente mola impulsionadora dessa conscientização e desse empoderamento. Uma prima me ajudou quando eu saí do apartamento do meu tio. A gente pesquisou pela internet e encontramos uma moradia na região do Paraíso. Era um casarão antigo, onde moravam... No momento estavam morando 17 homens. Tinham vários quartos, mas eram quartos coletivos, de uma vaga para 3 ou 4 pessoas. O senhor da casa foi uma pessoa bastante consciente, né, bastante espirituosa, que escolheu de uma forma muito sábia o quarto para mim, com 2 rapazes também que não tinham preconceito, que souberam me receber. E aí eu lembro de uma vez que me emocionou bastante, que eu entrei no quarto, os 2 rapazes que estavam dividindo o quarto comigo, eles faziam bastante compra através daqueles sites, né, de compra coletiva, às vezes num valor bem mais econômico, e nesse dia eles falaram para mim, olha, a gente está comprando convites para um rodízio de comida japonesa, que a gente vai hoje à noite. E a gente está comprando 3. A gente está comprando um para você também. Aquilo me emocionou. Eu não deixei eles perceberem, né? Mas correu algumas lágrimas. E eu fui. Eles me levaram para comer comida japonesa. E foi uma experiência incrível, porque era um ambiente, né, com luz baixa. Então eu estava vendo menos ainda, eu quase não enxergava o que tinha na mesa, e muito carinhosamente eles iam servindo o meu prato, estavam dizendo cada coisa que tinha, me ensinando a comer com hashi, assim. Foi uma noite agradável demais, assim. Eu fui entendendo, assim, aos poucos que era possível eu ter pessoas que iriam se aproximar de mim apesar disso, que eu teriam pessoas que estariam dispostas a conhecer quem era aquela pessoa ali. E eu senti orgulho, sabe? Foi bom para minha autoestima, porque talvez eu compreendi, poxa, eu devo ter coisas boas para oferecer, e coisas boas que estão sendo realçadas apesar da minha transexualidade, apesar da minha perda de visão. E aquilo foi bom para me fortalecer. Quem conseguiu um horário, né? E aí, como é que você tá? Beleza. Vou pegar uma água, tá? Sentar aqui um pouquinho. Fica à vontade, galera. Eu já vou te atender, tá?
Para uma pessoa trans, o simples fato de você poder ir num salão de beleza, cuidar do seu cabelo, cuidar do seu visual, não é uma coisa tão corriqueira, é uma coisa que depende de muita luta e é uma grande conquista hoje, né? Hoje eu venho aqui, tenho uma grande amiga, tenho um espaço que me acolhe, mas para eu chegar aqui foi muita luta. Muitos espaços não me aceitaram, muitos espaços te tratam com desrespeito, com preconceito. Então, um espaço que é totalmente voltado para a mulher também são espaços que não te acolhem, porque é uma sociedade que realmente não te reconhece como mulher. E aí você depende muito da passabilidade para poder, né, estar nesses espaços, para você fazer aquilo que qualquer mulher faz, né, corriqueiramente, que é como ir no salão fazer uma unha, fazer uma hidratação no cabelo, cuidar de si, né, fazer o seu cuidado pessoal, e isso é negado para muitas mulheres trans na sociedade do Brasil hoje. E para mim estar aqui hoje é uma conquista enorme, assim, o simples fato de poder cuidar do meu cabelo e poder cuidar do meu visual enquanto mulher e cultivar a minha feminilidade. O contato com toda essa gente jovem nos espaços acadêmicos me revitaliza muito. Com eles, eu me sinto jovem também. Eu ainda vejo o espírito de solidariedade, de justiça e de respeito em grande parte dos alunos. E acredito que esse espírito é o elemento mais precioso que deve ser cultivado nos espaços acadêmicos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de acompanhar a exposição do acadêmico e de poder ter esse momento assim, de comentar um pouco o trabalho. Eu concordo com a questão quando você começa dizendo que tudo surge por uma questão religiosa, né, que vem desde lá da Idade Média, toda essa pressão de valores religiosos, que foi com isso que começou toda essa perseguição e esse preconceito. Reconheço também quando você diz que a ditadura militar também foi um momento grande de repressão, né, de exclusão e que colocou essa comunidade nos guetos, mas que também foi uma forma de impulsionar que essa população começasse a se organizar, começasse a se reconhecer como grupo e tentasse de alguma forma se mobilizar. E aí você diz também, depois chega nos anos 80, né, com a vinda da AIDS e a associação da AIDS com os comportamentos, né, homossexuais, com os comportamentos transexuais, também ajudou a empurrar, a segregar mais essa população, né? E aí nos anos 90 surge uma nova resistência. E aí eu só queria tentar fazer algumas observações no sentido assim, quando você fala que esse comportamento, esse hábito, né, de você fazer apresentações, de homens fazerem apresentações artísticas, comportando-se como mulher, que vem desde a antiguidade, né, ultrapassou todos os séculos até hoje, na verdade é uma prática artística que não está necessariamente associada à homossexualidade, né, à transexualidade. E aí você coloca também no momento no seu trabalho, né, que a drag queens é composta predominantemente de pessoas homossexuais, mas não necessariamente todas as pessoas são homossexuais. Isso foi bastante importante de você pontuar.
Mas isso é importante para a gente entender que a expressão drag, né, que no meu entendimento é nada mais do que um exercício artístico profissional que qualquer pessoa pode exercer, independente de ser da comunidade LGBT, ele foi um caminho da população LGBT, uma válvula de escape para que essas pessoas pudessem ter visibilidade, pudessem ter um lugar social que não fosse a prostituição. Entende? Então, era onde a sociedade passou a aceitar essas pessoas. Um homem vestido de mulher, um homem se comportando como mulher, só se ele for fazer uma apresentação no circo, no teatro, né, nos lugares, porque isso não é coisa séria, tá? Então, se for dentro de uma atmosfera lúdica, se for dentro de uma atmosfera, né, de sonhos, de arte, porque a arte aceita tudo, o adulto pode ser criança, né, o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, você pode ser até um animal, você pode ser um deus, você pode ser um demônio. Então, como a arte, né, tem essa coisa de comportar todas as manifestações, é claro que uma pessoa que sente esse desejo, né, de vivenciar uma personalidade, uma identidade feminina e sem ser recriminado pela sociedade, ele começou a buscar essa veia artística. Eu lembro a primeira vez que eu saí totalmente vestida com roupas femininas na rua. Eu peguei um metrô, foi durante o dia, né? Eu peguei um metrô para ir ver uma apresentação de uma bailarina amiga minha em São Paulo, num bairro próximo onde eu morava. Acho que ela ia se apresentar no bairro do Bom Retiro, morava ali na Santa Cecília. E aí era uma tarde fria, eu estava usando uma calça bem justa, uma bota daquelas até quase o joelho por cima da calça, que as meninas costumam usar, né? Que eu sempre achei muito bonito. E uma blusa de manga comprida bem justa, um brinco, um leve batom. E foi a primeira vez que eu saí em público para perceber a reação das pessoas realmente. Foi uma mistura de medo, ao mesmo tempo que eu sentia medo, culpa e vergonha, eu senti uma liberdade, eu senti uma satisfação pessoal, uma liberdade, uma completude que eu nunca tinha sentido. E foi essa mescla assim, de sentimentos ruins com sentimentos finalmente de libertação e aquele turbilhão, aquela mistura que foi me acompanhando durante todo o trajeto. E eu ainda não conhecia muito esse universo, né, do mundo LGBT, o universo da transexualidade. Eu nem imaginava o risco que eu estava correndo, né, de estar no metrô 3 horas da tarde com um monte de pessoas ali vestidas de mulher, né. Eu nem sabia que eu estava correndo o risco de não poder voltar para casa. Muitas perdem a vida por muito menos que isso. A gente sabe que hoje em dia a expectativa de vida de uma pessoa trans, uma pessoa travesti no Brasil é de 35 anos, ou seja, praticamente a metade das outras pessoas que podem chegar até 70 anos. E sem pensar em nada disso, sem compreender o tamanho de tudo isso, eu simplesmente fui querendo ser eu mesma. Naquele momento, eu percebi que todos os olhares estavam para a minha direção. E a minha vergonha me fez baixar a cabeça e como uma forma de fugir dos olhares das pessoas, né? Como uma forma de ninguém me ver diretamente e perceber que era eu que estava ali. E aí eu fui, enfrentei esse momento, assisti a apresentação da minha amiga, só que na volta eu me senti mais fortalecida. Eu falei, não, eu não vou abaixar a cabeça para as pessoas. Essa sou eu, não foi essa a existência que eu quis por tanto tempo e agora essa existência existe. E agora eu não vou esconder essa existência. E as pessoas que olhavam para mim diretamente, eu procurava olhar também, bem dentro do olho delas. Aquelas que eu conseguia enxergar, né? E aí eu percebi que quem desviava o olhar e se sentia envergonhada eram as pessoas e não eu. E aí eu fui sentindo que eu não precisava baixar a cabeça, que eu podia olhar para as pessoas e dizer, não, sou eu sou assim, eu existo assim e não vou ter vergonha disso. E acho que daí para frente, alimentando esse sentimento, eu fui me sentindo cada vez mais fortalecida para empreender a transição, para empreender todo esse processo da mudança de gênero, que é muito difícil.
2007. E eu ainda não era essa mulher que vos fala. Eu era um rapaz, tentando sobreviver, ganhar o meu espaço na sociedade, presa no armário, vivendo como um homem, com a minha transexualidade toda inibida. Mas eu precisava, de alguma forma, explorar a minha feminilidade, preencher de alguma forma esse vazio, já que naquela época, eu com 30 anos, iniciar uma transição transexualizadora era incogitável. Então eu fui pesquisar alguma coisa ligada à arte, alguma coisa que me ligasse ao feminino. Talvez um teatro, talvez uma dança, talvez um balé, o balé clássico. Busquei a internet. E foi aí então que eu vi um anúncio. Estúdio de dança do ventre. Nossa, eu fiquei fascinada. É isso. Eu sempre ouvi dizer que a dança do ventre é a arte que mais explora o feminino. Procurei alguns estúdios, liguei para algumas escolas. As duas primeiras disseram que não, que só ensinavam mulheres, que homens não eram permitidos. A terceira me aceitou, me recebeu de forma calorosa e rapidamente iniciamos a aula. Acho que lá pela quarta aula, o meu fascínio já não era mais pela arte, pelas cores, pelos tecidos, pelos brilhos, pela música ou pela dança. O meu fascínio estava totalmente naquela mulher, naquela deusa egípcia que parecia ter vindo das 1001 noites. Os movimentos, as curvas, a dança, a sensualidade me fascinavam cada vez mais. Parecia que era a personificação de tudo que eu imaginava como feminino. E aí eu percebi que eu não queria mais aprender a dança do ventre, mas eu queria conquistar aquela mulher. Até que chegou um tempo, depois de 6 meses de prática intensa e muitos estudos, eu já estava preparada para me apresentar. Comecei sim a fazer números e apresentações com a minha bailarina. Bom, a conquista nunca se efetivou. Ela conheceu uma outra pessoa e viveram juntos. Comigo, o que ficou de herança foi todo o amor pela cultura árabe, pela música e principalmente pelo derbaque. Bom, essa foi a herança que eu tive dessa história. E mais do que uma singela história de amor da minha vida, eu gostaria de trazer aqui esse relato para dizer o quanto questões como identidade de gênero e orientação sexual são coisas totalmente diferentes. Uma travesti, uma mulher transexual e um homem trans podem perfeitamente se apaixonar por um homem, por uma mulher ou pelos dois. Dito isso, eu vou executar um pouco agora dos ritmos mais conhecidos da música árabe com solo de derbaque. Esse pequeno solo eu quero oferecer a uma participante que não está conosco hoje, mas ajudou a construir esse evento e por motivos de saúde não pôde participar hoje entre nós. Lara Liz, esse solo hoje é para você.
Os limites, eles não existem para serem barreiras que me impedem de avançar. Eles são como lugares que eu vejo e que me estimulam a me preparar para que eles possam ser superados, né? Os limites, eles vão testando o tamanho da minha capacidade. E por isso eu nunca tive medo de limites. Eu sempre os enfrentei, assim, com bastante vigor. E nunca tive medo, assim, de ocupar os espaços da sociedade, mesmo aqueles, né, que tradicionalmente dizem que não foram feitos para as pessoas com deficiência visual. Dentre os animais, eu simbolizo o cavalo como esse grande símbolo de liberdade, né? De imponência, aquela beleza, sabe? Aquela autonomia, aquela segurança que o cavalo transmite, né? Quando cavalga, quando galopa. E eu sempre tive esse sonho de um dia montar a cavalo, mas não para dominar o cavalo, né? Eu não gostaria de ser uma dominadora do cavalo, eu não gostaria que o cavalo se submetesse a mim, mas eu gostaria que ele me aceitasse como parte. Eu gostaria de cavalgar sendo parte de um cavalo e falar, olha, eu tô com você e não acha que o meu peso é um fardo para você, acha que eu sou uma companhia. Cresci me aventurando pelos riachos, bosques e lagoas que haviam nos arredores da cidade. Eu contava com uma boa turma de amigos que também gostavam muito do contato com a natureza. Mas quando minha perda de visão foi ficando mais intensa e limitando cada vez mais minha percepção visual das coisas, as pessoas que comigo conviviam também foram se afastando. Minha quantidade de amigos foi diminuindo na medida que minha perda de visão foi aumentando. Sempre gostei muito de animais. Eles me transmitem uma sensação de conforto que não consigo explicar. Eu sinto toda a força que existe na natureza. Só de ver os animais vivendo, também já me sinto viva. É como se eles me permitissem participar da vida deles, me aceitando como parte da natureza. Espero que o cavalo me reconheça como alguém em sintonia com o seu universo. Se eu conseguir que ele sinta isso, ele pode me mostrar muito do seu mundo. E é isso que eu quero. Quero participar do seu mundo. Eu acredito que os cavalos possuem um poder místico que os tornam muito diferente dos outros animais. Montar o Beaver foi uma experiência muito especial. A minha sensação foi a de que ele concedeu sua confiança e permitiu que eu o montasse. Eu senti uma segurança incrível, como se tivéssemos uma sintonia transcendente. Foi uma experiência muito mais linda do que eu imaginava. Todos os cavalos são místicos. É assim que eu os vejo. Montar um cavalo é alcançar uma união transcendental com a natureza. É como unir duas vidas distintas num único movimento.
Quando não enxergar se torna algo constante, as pessoas desenvolvem outras formas de fazer aquilo que antes só era possível através da visão. Por isso, cabe a cada pessoa com deficiência demarcar seus próprios limites. Tentar demarcar esses limites para alguém com deficiência é agir em favor da exclusão. Os limites raramente estão nos obstáculos do dia a dia, predominantemente estão nas pessoas. Estão no julgamento capacitista das pessoas. Eu sei conviver com as consequências geradas por minhas escolhas. O que eu não sei é aceitar ser privada de fazer as minhas escolhas. Então, eu acho que os limites eles precisam ser superados, né? Quem diz o que é limite para quem, né? É muito relativo. Os limites são muito subjetivos. Às vezes o que é limite para uma pessoa, ele não é limite para outra. E eu te digo uma coisa, muitas vezes os limites para as pessoas com deficiência, eles não existem verdadeiramente, eles são criados pelas outras pessoas. Porque as outras pessoas entendem que a pessoa deficiente não vai ser capaz de realizar alguma determinada tarefa por conta de uma falta de locomoção, de uma falta de mobilidade, de uma falta de visão, de uma falta de audição. E aí que é o preconceito, onde a pessoa entende previamente que aquela pessoa já não vai conseguir. Terça-feira eu fui dar palestra lá na aldeia, sabia? Você não falou pra nós. Eu vou mandar um vídeo pra vocês. Eu adoro ver seus vídeos. Deus abençoe, né? Falei pra você quando você começou que tudo ia dar certo? Foi, né, Cris? Deus tá com cuidado. Cadê a Marta, Dona? A Marta tem medo de parecer lá. Ô, Mara, estão pedindo mais. É complicado quando, às vezes, o limite do um, às vezes, é mais grave do que o outro. A gente já imagina que seria algo incapacitante. Mas, pelo contrário, é algo que faz com que ela supere e que ela saia de um ponto e evolua de maneira formidável, porque a educação é libertadora, né? E a gente vê com essa superação da Suri como isso liberta, como isso faz evoluir. Então eu sou assim imensamente grata por ter a presença de uma pessoa que está superando seus limites e que está se colocando como os outros. Que está expressamente previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Professora, nessa parte do direito de produzir as provas, quando eu faço essa petição, eu posso pedir o auxílio do judiciário para, por exemplo, eu posso exigir que o judiciário faça uma escuta ou acompanhe uma pessoa ou obrigue uma pessoa a testemunhar? É possível que você pegue, que você requeira, assim, por exemplo, no caso da testemunha, é possível que ela seja obrigada a isso. Então você vai pedir que ela seja intimada a comparecer sob pena de... Fazer parte desse segmento tão restrito de PCDs ou transgêneros em nível superior é certamente a maior de todas as superações. Transpor a barreira que traça a mais profunda divisão social do país, que é o acesso ao nível superior, já me coloca num lugar de muitas conquistas e orgulho. E quando eu olho para o lugar onde eu posso chegar, sinto-me sem limites. Percebe-se o tamanho da exclusão de uma determinada população ou comunidade, analisando-se o tamanho de sua exclusão no ensino ou na educação. Poder cursar uma faculdade é a maior de todas as aspirações.
É, ao mesmo tempo, o desafio mais exaustivo e a experiência mais realizadora que vivo atualmente. Cada aprendizado, cada esforço compensa todo o meu esforço e dedicação. Passei a ter muito mais preparo, conhecimento e segurança em minhas mobilizações como ativista após ter iniciado o curso de Direito. Sou muito grata a Deus por essa preciosa oportunidade. Condição de membro desse conselho, do mandato de 2018 e 2019, e representando a comunidade LGBTI de Presidente Prudente, eu venho aqui pedir a análise e aprovação de um projeto de minha autoria que trata de ações, atividades de conscientização nos atendimentos de saúde nas unidades públicas para a população LGBTI, que são pacientes dessas unidades em Presidente Prudente. Tá? Eu trago esse projeto hoje escrito, para que possa ser feita uma leitura na íntegra, nessa sessão do Conselho, mas digo que a construção desse Conselho ele já vem através de um estímulo de outras conversas, em outras reuniões que foram feitas prévias, onde foi identificada essa necessidade. Nós sabemos que os pacientes da população LGBTI, pacientes gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, sofrem muitas violações de seus direitos durante os atendimentos nas unidades de saúde, tal como desrespeito ao uso do nome social, desrespeito ao uso das instalações de acordo com a identidade de gênero, não observância de especialidades com relação à orientação sexual. Então, eu entendo que a implantação desse projeto ele pode transformar a cidade de Presidente Prudente como um município modelo nessa questão de atendimento para essa população. Esse projeto ele traz soluções simples, soluções de conscientização que não vão requerer investimento financeiro, que vão requerer só uma mobilização de integrantes desse próprio conselho e outros agentes, como profissionais da saúde e pessoas integrantes da própria comunidade LGBT. Essa capacitação seria construída através de um conteúdo elaborado por uma comissão mista, que essa comissão seria constituída de pessoas desse próprio conselho interessadas e disponíveis, profissionais da saúde que atendem diretamente as pessoas em todas as unidades do município e também representantes da comunidade LGBT, representando cada uma das letras, gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Quando são as nossas condições de vida que estão em jogo, não dá para simplesmente votar e esperar que os eleitos resolvam tudo. Eu acredito que os problemas sociais do Brasil só podem ser profundamente combatidos com ampla participação popular. Minha inserção no Conselho é importante para que eu possa acompanhar de forma mais aprofundada e detalhada os processos que envolvem a prestação desse serviço. Mas qualquer pessoa tem acesso livre para levar um projeto ou uma proposta para um conselho ou outro ente da administração pública. Aprovado esse projeto da conselheira Suri. Bom, ser transexual é uma pessoa que tem que lutar por tudo. Tem que lutar para ter um nome, tem que lutar para poder usar uma roupa que se identifica, que deseja, tem que lutar para poder ter um corpo condizente com a identidade de gênero que você se identifica, porque quando você nasce uma pessoa trans e você entende que aquele corpo não é seu, aquele nome não é seu, aquelas roupas não são sua, então nada é seu. É como se você fosse simplesmente um espírito dentro de um lugar, tendo que existir dentro de um lugar que você não reconhece como seu.
E aí você parte para uma luta para conquistar tudo, para conquistar o nome, para conquistar um corpo, para poder ter o direito de usar suas próprias roupas, com aquilo que você se sente bem. Luta para ter direito de usar um banheiro nos espaços públicos, direito para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho como qualquer outra pessoa, que isso é uma exclusão gigantesca, né? As pessoas trans hoje dificilmente conseguem uma vaga no mercado de trabalho formal. E aí você tem aí 95% de pessoas transexuais vivendo na prostituição hoje em dia. Para o palhaço, todo palco é um picadeiro. O palhaço conduz o ambiente em qualquer lugar que estiver. Acredito que a humanidade criou o palhaço para termos pelo menos uma referência do que é a vida sem as prisões da normatividade social. Sim, seria uma imensa palhaçada. Mas nada de mal acontece para alguém quando as pessoas estão simplesmente fazendo palhaçadas. Será que a normatividade social realmente existe para civilizar as pessoas? Palhaçada não é sacanagem, é parceria. Não é traição, é confiança. Não é maldade, é doação. Palhaçada é deixar transparecer nosso imaginário lúdico com a única finalidade de fazer sorrir. Para o palhaço, o que conta de verdade é sentir a intensidade da vida. Não há limites e nem há obstáculos. Não há certo e nem errado. Não há verdade e nem mentira. O que existe é tudo aquilo que a imaginação consegue inventar. Não existe preconceito, não existe discriminação, nem existe raça ou gênero. Tudo o que se busca é o riso, a boa e velha gargalhada, espontânea e preciosa. Não importa o que se vê, não importa o que se ouve, não importa de que forma se movimenta e nem de que forma se compreende. O que importa é ter a liberdade de criar tudo aquilo que se imagina.
Poder explorar o encantado mundo dos palhaços é poder mergulhar fundo em minhas emoções e deixá-las ao gozo das mais fantásticas sensações. Ser palhaça é poder ver o que quiser, ouvir o que quiser, ir para onde quiser e ser quem quiser. No mundo dos palhaços não existe gênero e nem deficiência. Só existe a sincera celebração da vida. Não me lembro ao certo desde quando iniciou meu fascínio por aquários. Acho que tive o meu primeiro aquário com uns 12 ou 13 anos. Desde então, fiquei apaixonada por peixes e toda a vida aquática. Nasci em fevereiro, no dia de Iemanjá. Sou apaixonada pelas águas, pelo mar, pelos cursos d'água e por todos os seus tecidos. A água tem incontáveis tecidos e é dos meus maiores prazeres senti-los. Ser envolvida pela água é maravilhoso. Acho que por isso invejo tanto a vida dos peixes, por terem tamanho privilégio nesse habitat. Meu encanto pelas águas tem origem em minha memória mais remota, onde talvez tenha sido o único lugar em que talvez eu tenha me sentido mais segura, quando abraçada pela água, ainda em gestação. Atendimento normal, a única coisa que muda é que eu levo ela até os aquários, mostro pra ela, ela pergunta, você tem tal peixe? Levo ela até lá, mostro onde está o peixe, coloco o dedo dela assim no aquário pra ela ver. Aí ela pergunta, mas que peixe que é esse? Às vezes a gente não sabe o nome, ela pergunta, mas ele tem essa cor, tem esse corpo assim? Então é tal peixe. É bem legal. Talvez meu fascínio pelos mares, rios, lagos, cachoeiras e piscinas seja uma busca instintiva pela proteção do tecido da água. Talvez eu seja sereia, parte mulher, parte peixe. É um acará, platino adulto. Seu nome será Aurora. Ele se chamará Aurora, para simbolizar a renovação diária de esperança que preciso para acordar todas as manhãs e enfrentar a dura realidade do mundo. A verdadeira aurora não é aquela que apreciamos com os olhos. A verdadeira aurora é a que alimenta nossa chama de vida. Para ser alcançada, precisa ser sentida pelo coração e não apenas observada pelo olhar. Toda esperança é também nutrida pelo ciclo de tempo. O tempo que nos dá todos os dias uma chance de recomeço, de renovação e de transformação interior. Sentir o poder da aurora é muito mais do que apreciar o amanhecer. É compreender que nada no mundo é estático. Tudo tem um fim e um recomeço. E cada recomeço é uma possibilidade de renovação em nossa existência. Sentir a aurora
Para mim, é ter esperança numa sociedade mais justa, é acreditar na existência de Deus e entender que a vida de toda e qualquer pessoa é uma dádiva divina. Aurora, o seu nome é Aurora. Eu não enlouqueço porque não enxergo. Não enxergar não é o problema. O problema é viver numa sociedade que vê isso como um problema e não percebe que o problema, na verdade, está nela. Sim, sociedade com deficiência. Não consegue incluir pessoas que não enxergam, que não ouvem ou que não andam. Deficiência grave esta da sociedade em que vivo. E o pior é que essa deficiência nem parece ser para ela uma preocupação. Essa sociedade se autodeclara como normal. E como a inclusão de pessoas anormais não faz parte da ordem do dia a dia da normalidade social, a concessão para essa categoria inferior e abaixo dos padrões de normalidade só devem ocorrer quando der, quando sobrar e se puder. Porque a atenção normal de uma sociedade normal deve ser prioritariamente voltada para as necessidades dos normais. E então, nessa sociedade tão normal, eu continuo sendo somente uma deficiente visual birrenta, complexada, desequilibrada e, consequentemente, anormal.